Fala galera, beleza? Tudo bom? Hoje eu quero falar sobre o que seria exatamente pré-ignição e detonação. Perguntaram para mim, comprei um produto aqui que promete acabar com a pré-ignição e com a detonação. Mas o que de fato é isso? E quais são os fatores que causam a detonação dentro do motor que prejudicam demais ele? Vou explicar para você, então vamos lá! Então a gente começa então explicando exatamente o que é a detonação. Detonação é a autoignição de uma grande mistura de ar combustível ali dentro da câmara de combustão que ainda não foi queimada. Kleber, você falou, não entendi. Explica de novo. Então é o seguinte, exatamente uma mistura ali de ar combustível que entrou em combustão que não foi exatamente pela faísca dada pela vela, e sim ela entrou em combustão própria ali, gerada ali geralmente na lateral ali do pistão, próximo ali já à camisa, a parede ali do cilindro. Então essa combustão que gera sem ser pelo salto da faísca, ela entra em choque com essa combustão gerada pelo salto da faísca. E o choque entre essas combustões, ela tem um aumento brusco ali de pressão dentro da câmara de combustão. E esse aumento ali de pressão ali gera danos ali na cabeça do pistão, principalmente na região ali lateral do pistão, tá? E esse choque que a gente tem, ele é muito conhecido, esse barulho que ele gera, ele é conhecido como batida de pino. Não que seja exatamente batida entre componentes, é simplesmente pelo choque entre essas combustões, tá? Então a gente tem um grande problema que é essa detonação. E a detonação, ela é realizada em diversas vezes, ela é ocasionada por muitos e muitos momentos repetidamente, ela vai causar sérios problemas. Além de degradar ali a cabeça do pistão, de quebrar as laterais, ela tem então a formação de elementos incandescentes ali dentro da câmara de combustão, seja ali pelo eletrodo da vela, seja ali por regiões que já estavam carbonizadas, seja então por uma região ali da válvula de escape que também estava carbonizada, enfim, por diversos outros componentes. E daí, se eles entram, se eles ficam incandescentes, aí você tem um outro problema, que seria então o surgimento da pré-ignição. Então, de fato, a pré-ignição ela é causa ou consequência de inúmeras detonações repetidas que vão acontecendo ali dentro do motor. Mas, Kleber, o que é exatamente essa pré-ignição? Pelo próprio nome, ela já fica um pouco claro. Seria ela entrar em combustão antes mesmo do salto da faísca. Então, no momento que o pistão ele está subindo, comprimindo a mistura ar combustível, a faísca ainda não foi dada, mas a mistura já entrou em combustão. A mistura entra em combustão mesmo antes ali do salto da faísca. Então aí você tem uma pré-ignição, tá? E essa pré-ignição, ela vai causar um aumento elevado de temperatura ali e causando problemas, até mesmo furo ali na cabeça do pistão. Agora, Kleber, quais são os fatores exatamente que causam aí a detonação dentro do motor, que vai causar problemas, que vai quebrar o pistão ali, que vai causar danos dentro do motor? Vou explicar para você. Então, o primeiro fator que realmente gera a detonação é a qualidade antidetonante do combustível, tá? Então, a gente tem um combustível premium que ele tem um alto índice antidetonante, seria o IAD, que é a qualidade do combustível, antidetonação. Por exemplo, um prêmio que ele tem 95 octanas. E isso vai fazer com que o motor ele não sofra com a detonação. O segundo fator, então, nós temos a temperatura ali da mistura na câmara de combustão. O que seria exatamente isso? O que influencia? A taxa de compressão. Então, elevadas taxas de compressão elevam demais a temperatura dessa mistura ali na câmara de combustão e, é claro, a própria temperatura dessa mistura que vem ali através da admissão. Então, por isso nós temos elementos como o intercooler que refrigeram essa mistura antes realmente de chegar na câmara de combustão. O terceiro fator, então, que causa a detonação são as elevadas pressões ali da mistura na câmara de combustão, como, por exemplo, novamente, a taxa de compressão. Elevadas taxas de compressão elevam demais a pressão ali dessa mistura que podem causar a detonação.
também, é claro, a pressão atmosférica. A gente tem, dependendo de um carro que não tem a sobrealimentação, a própria pressão atmosférica dessa mistura no momento da abertura do corpo borboleta, ou então da própria sobrealimentação ali, a pressão gerada por um turbo, por exemplo, nessa mistura, tá? E quarto fator que gera então a detonação é a qualidade da mistura. Então, se ela tiver mais próxima da estequiometria, mais próxima de causar a detonação, ela vai sofrer. Por quê? Porque a qualidade da mistura ela vai ser muito boa e a ignição, qualquer aumento de temperatura vai fazer com que essa combustão, que essa mistura entre em combustão. O quinto fator que nós temos é o avanço de ignição, ou seja, quanto maior o avanço de ignição que nós tivermos, maior vai ser as probabilidades desse motor ter detonação. Então, por isso que no momento que nós realizamos a calibração do motor, nós colocamos sensores de vibração ali no motor para prever essa detonação, porque a detonação gera aqueles choques, gera a vibração, e quanto maior a vibração, maior a detonação. Então nós vamos reduzindo esse avanço de ignição aí para realmente não ter problema da detonação. E o último fator, o sexto fator, é realmente a turbulência. O que seria a turbulência? Seria o movimento dessa mistura ali dentro da câmara de combustão, que seria no momento que a mistura está sendo admitida. Então, quanto maior a turbulência dentro da câmara de combustão, menor a probabilidade de você ter detonação. Então, exatamente gerado principalmente em altas rotações. Quando você tem motor em altas rotações, você tem uma grande turbulência e aí você não tem detonação. Então, por isso que a gente fala que a detonação ocasiona exatamente em baixas rotações, porque você tem baixa turbulência. Aí a mistura não fica homogênea. Ela não ficando homogênea, você tem o risco então de ter a detonação. Beleza, galera? Espero ter explicado tudo para você. É muita informação, mas é claro, você tem dúvida, deixa aqui nos comentários, a gente vai te responder. Vou te explicar mais coisas sobre pré-ignição e detonação. Valeu e até mais!